Olá, Metalmanes, tudo bem? Ahn, Aqui é a Jéssica. Eu queria muito gravar esse vídeo e então eu peço desculpas desde agora, assim, se eu bugar, se eu gaguejar, se parecer que eu não sei o que eu tô fazendo, porque eu não sei mesmo. Ahn, eu tenho boas intenções e uma pergunta, e isso é tudo. Então vamos ter que fazer render, né? Eu só recebi uma pergunta, pelo menos até agora, né? Da Má. E eu vou começar por aí, vou tentar desenvolver um pouquinho a minha fala. Ela perguntou sobre inspiração. Em geral, tem muita coisa. Tipo, acho que todo mundo que gosta de arte acaba meio que se cercando dessas coisas, seja quadrinho, livro, sei lá, cinema, série, enfim. Tipo, a gente gosta e a gente acaba, tipo, meio que obcecado por aquilo. Ainda mais com a internet, acho que é consequência, não sei. E eu acho que quem trabalha com isso acaba que tudo isso acaba funcionando como inspiração na nossa cabeça. Tipo, por exemplo, em geral a minha mente está muito ligada com Metal Mancer, tipo, toda semana. Então tudo que eu vejo, eu acabo meio que voltando pra lá, assim, tipo, uma técnica que eu vejo, um gancho narrativo, sei lá, eu acabo pensando em como aplicar isso pra história, ou pra minha arte, ou pra fazer aquela arte extra, ou algo assim. E, tipo, fora isso, né? Fora o Pinterest e todas as coisas que a gente acaba catando, eu tenho uma prateleira, tipo, fica bem em cima da minha cabeça, assim, que tem uma série de coisas que eu acho particularmente inspiradoras. Livros como Frankenstein, por exemplo, estão lá. Ahn, livros de vampiros também estão ali. Poppsy Bright tá ali, porque é um livro que eu curto pra caralho. E tem alguns quadrinhos também. Red Thorn, por exemplo, que eu mostrei pra vocês há um tempo atrás. Não tem nada de muito especial naquele quadrinho, mas eu gosto do traço. Talvez por ser parecido com o meu, ou com o que eu gostaria que o meu traço se tornasse, não sei. Porque muda cada semana. Mas enfim, aquele quadrinho tá ali por algum motivo que nem sei explicar. E aí eu tenho coisas um pouco mais, assim, tipo, artísticas, graphic novel style, como Noite Sem Fim, que é tudo que eu tenho de... praticamente tudo que eu tenho de Sandman, porque vemos como vemos, aquele calhamaço é muito caro. Tenho Corvo, que... Nossa, foi uma das primeiras histórias, assim, que eu... sei lá... que me fisgou. Não sei explicar. O Corvo do James O'Byrne, né? Aquele quadrinho preto e branco, que hoje eu vejo um monte de erro de anatomia e um monte de coisa, mas não sei. Quando eu li aquele quadrinho, ele pesou em mim. E depois eu fui descobrir que o cara fez a história baseada numa coisa que aconteceu com ele. E eu, nossa, talvez seja por isso que as páginas sangram. Eu costumo dizer que as páginas sangram quando a gente tá lendo, porque tem uma vibe muito forte. E na época que eu ganhei a HQ, tipo, não existia Darkseid, era mega difícil de encontrar, tinha acabado a edição, e o André me deu de aniversário depois de muita procura, assim, tipo, foi uma sensação muito boa de abrir aquele presente. Acho que foi o melhor presente que eu já ganhei até hoje, foi aquele quadrinho. E, sei lá, tipo, ele me inspira até hoje. Aí tem Pequenos Perpétuos do Jill Thompson, que foi uma das primeiras coisas que eu, tipo, sei lá, peguei amor, assim, pela aquarela com aquele negócio, porque o Blood, uma história de sangue. Ela é uma obra em aquarela e ela é muito doida. O protagonista é um vampiro chamado Blood. E eu acho que isso é só um detalhe, na real, porque a história toda é sobre identidade, é sobre descobrir quem ele é. É a jornada do protagonista para encontrar essas respostas sobre ele, sobre o mundo, sobre o que ele chama de canção, enfim. E ela é contada de uma maneira meio, tipo, jogada, assim, como se o artista e o roteirista fossem meio que fazendo o que dá na telha deles. Arte contemporânea feelings total. E se vocês lerem o início aquela introdução do roteirista que tem no quadrinho, na edição final lá, no volume final, ele conta que ele realmente queria fazer um roteiro completamente diferente dos convencionais. Ele queria uma coisa que fosse indo e se encaixando e se montando conforme as it goes, assim. E a história é cheia de molduras e transições. E se a gente pega as reviews da internet, e eu peguei na época que eu li ele, alguns meses atrás, e tem muita gente falando que odeia aquele quadrinho, e falando que é fora da casinha, e que não significa nada, e não sei o quê, e eu fiquei, poxa, né? Cara, eu acho que essas pessoas não abriram o coraçãozinho delas pra ler, porque apesar de parecer que tem muita coisa fora da casinha, as coisas não estão ali por acaso e tem um significado. E não é pra tu necessariamente entender tudo que tá acontecendo, mas é pra tu sentir.
E, sei lá, talvez seja só eu, mas a história cumpriu sua função, assim, me alcançando como leitora, me despertando perguntas e dúvidas e tudo mais, e eu acho que é a função de um quadrinho. Eu queria muito conseguir fazer algo assim, nesse nível, sabe? Não necessariamente tão louco, tão nonsense, tão sem noção, mas eu queria fazer alguma coisa, assim, que despertasse essas coisas nas pessoas. Despertasse coisas nas pessoas, enfim. Deixa eu pensar o que eu posso falar agora. Ah, meu Deus. Sei lá, continuando com o tema Blood. Eu comecei ano passado uma história chamada Love Like Blood. Eu postei a logo, inclusive, no grupinho. E eu comecei rabiscando umas frases aleatórias que viraram parágrafos, que viraram páginas, e enfim, assim foi indo e eu tinha um roteiro. Eu não tenho certeza absoluta se ele tá 100% finalizado, mas ele ainda vai passar pelo Andrew, pela leitura do Andrew, e talvez por mais algum leitor beta que a gente vê por aí. E o ponto é que eu já fiz todo o roteiro e eu fiz esboço para todas as páginas, só que eu não estava conseguindo desenvolver muito bem. Eu comecei a finalizar ele várias vezes e apaguei, e não estava rolando, tinha alguma coisa que não estava funcionando. E eu falei várias vezes no grupinho, né, que eu queria fazer alguma coisa no tradicional, assim, eu tenho muita vontade de fazer umas coisas diferentes do que eu normalmente faço. Então, quando eu comecei esse ano a experimentar com aquarela, e faz bem pouco tempo, né, vocês acompanharam, eu comecei a fazer, eu decidi que eu vou tentar fazer ele assim. E eu já comecei a fazer quadro por quadro. Tipo, eu ponho a folha da aquarela em cima da tela do meu computador e desenho para passar os esboços que eu fiz na digital pra folha de aquarela. E daí eu já fiz. Eu tô fazendo quadro a quadro, então eu fiz esse total maravilhoso de 2 quadros até agora. Mas é isso, eu tô indo devagarinho, eu vou indo no meu tempo. Porque eu achei que esse roteiro nunca ia virar página e já virou, e eu achei que a página nunca ia virar. Agora vai ter um spoiler, em homenagem à Patrícia. Que é um spoiler, não é bem um spoiler. Mas ele era parte do trisal. Ele, o Luca, a Vitória e o Bruce. Teve personagem de Metal Mancer que acabou crescendo desde a primeira revista, personagens que não existiam na história original, como a Abaddon, o Sepulcrum, sei lá, o Valak, todos os demônios, né? E esses personagens a gente acabou dando destaque pra eles, porque sim, porque eles foram bons, acabaram se tornando bons personagens. E a gente não queria inserir muito personagem novo. O Luca esse é um personagem que ia ser inserido ali pelo segundo arco, que tá quase aí, né? Então, eu destaquei ele da história, a gente não vai mais usar ele em Metal Mancer. Ele era o pacotinho de sangue particular do Byron, né? Por querer, porque não porque o Byron usasse ele, mas porque ele queria, porque ele é viciado. E quando ele entrou na história do RPG, ele é um personagem que ele tem sangue de bruxa também. Eu não sei se vocês já notaram, mas a única bruxa de fato na história é a Vitória. A Sibéria tem o poder do sangue que vem do Byron, e a Marianne é meio fake, assim, né? Então a única personagem que tem sangue de bruxa, na verdade, é a Vitória, que é uma necromante. E o Luca também tem sangue de bruxo, o que é raro, inclusive, em meninos, né? Geralmente meninas são bruxos. Mas ele tem, e só que isso se dá de outra forma. Ele não é um necromante que nem ela. Ele tem uma coisa mais física e tal, e ele é muito irresistível. E não que a Vitória tenha muito autocontrole mesmo. Ela acabou, tipo, né, dando uns pegas nele e tal. E ela acabou se sentindo muito culpada. Ela ficou numa vibe de, ah, meu Deus, ele é muito massa, mas, ah, meu Deus, eu tô com o Bruce, e quem que eu escolho? Ah, super crepúsculo feelings, assim. E daí ela foi pedir conselho pra mãe dela, né? E aí a mãe dela falou pra ela, sabiamente, pra ela ficar com o garoto que não fizesse ela escolher. E ela não tava muito satisfeita com essa resposta ainda. Aí ela foi pedir conselho pro Byron, porque ele era velho e sábio, né, obviamente. Só que ele é um vampiro e ele disse pra ela que ela não precisava escolher. Aí ela, ok, eu posso ficar com os dois, né? Só que ainda assim ela tinha que, sei lá, ela tipo, não tava só nas mãos dela a decisão, né? Então ela meio que foi cheia de dedos contar pro Bruce o que ela tinha feito. Só que aí ele, bah, então, eu também te dei os pegas nele, né? Porque, tipo, tem alguma coisa nesse guri. E aí ela, bom, ok, então tá bom, né? Tá tudo resolvido. Ela pegou os dois pela mão, levou pro meio do mato e eba eba. E aí ela acabou ficando com os dois. E ainda assim, não satisfeita, depois de um tempo ela trai os dois, né? Mas enfim, história pra outra hora.
Só que aí, destacando o Luca dessa história, fica meio que sem ter o que colocar ali. Tudo que a gente sabe é que a gente não quer fazer um casal convencional, porque sim, né? A gente não queria fazer Bruce e Vitória bonitinhos e fofos e tal. A gente queria fazer alguma coisa diferente. Então talvez a gente continue com a ideia do trisal, mas com algum outro personagem. Provavelmente alguém que já existe na HQ. A gente não sabe quem. A gente. Sei lá, se vocês quiserem fazer apostas, fiquem à vontade. E o vídeo já tá bem longo, o áudio já tá bem longo. E então eu acho que é isso. Eu falei bastante, meio que dei o spoiler, fica a dica. E meio que já falei do projeto que eu tô trabalhando agora e que eu vou provavelmente no futuro postar coisas pra vocês. É muito difícil, eu não sei o que fazer com aquelas aquarelas, se eu fotografo, se eu escaneio, enfim, nunca fica bom como no ao vivo, né? Mas enfim, eu espero que tenham curtido aí ouvir minha linda voz. E espero que, sei lá, que eu possa gravar mais desses no futuro, se vocês gostarem. Me digam o que acharam, me digam sobre o que vocês querem que eu fale, enfim. E o vídeo tá meio sem final, by the way, porque acabou a bateria da câmera. Mas ok, né? Então tá. Obrigada, Metal Antes. Até mais.